Com alegria nós estamos aqui para trazer o assunto do capítulo 38 do livro de Jeremias. Nós às vezes percebemos que às vezes a gente fala muito não é bom. O tagarelo, o fofoqueiro, quem não fala a verdade, ou aquele que fala a verdade doa quem doer, não é uma pessoa sábia. Mas a pessoa sábia, ela é polida, agradável. Jeremias, ele era um homem assim, ele percebia e corria sérios perigos de morte, mas ele falava o que era preciso falar. A palavra de Deus tem que ser falada. E a história de hoje traz um episódio que ocorreu também com Jeremias naquele tempo do cerco de Babilônia. E ocorreu que Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias e o filho de Malquias, que o nome dele também era Pazur, ouviram que Jeremias estava ao povo dizendo: assim diz o Senhor para todos, o Senhor está dizendo, aquele que permanecer nessa cidade pela espada morrerá, pela fome e pela peste, mas aquele que se render aos babilônios, esse viverá, escapará com vida, sobreviverá. E assim diz o Senhor, essa cidade certamente será entregue ao exército da Babilônia e o rei a conquistará. Então os líderes disseram ao rei: este homem deve morrer porque ele está desencorajando os soldados dessa cidade que ainda está restando. E também está desencorajando o povo com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem do povo, mas a ruína deste povo, é isso que ele está trazendo. O rei Zedequias respondeu: ele está em suas mãos. O rei a vocês não pode fazer qualquer tipo de oposição. E assim eles pegaram o profeta Jeremias e o jogaram dentro de uma cisterna que ficava no terreno de Malquias. Este era filho do rei, o qual ficava no pátio da guarda, e eles então naquele lugar baixaram Jeremias, baixaram por meio de cordas para dentro da cisterna, mas água não havia dentro daquela cisterna, mas somente lama, e Jeremias afundou na lama, que tinha em muita quantidade lá no fundo daquela cisterna. Mas Ebed-Meleque, o etíope, oficial do palácio real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias naquela cisterna e percebeu que eles eram homens muito maus. Ora, o rei estava sentado junto à porta de Benjamim e Ebed-Meleque saiu do palácio e foi dizer ao rei bem assim: ó rei meu senhor, estes homens cometeram grande maldade. O que eles fizeram ao profeta Jeremias foi mesmo uma brutalidade. Eles o jogaram numa cisterna para que ele morra de fome, porque já não há mais pão nem alimento nessa cidade. Então Ebed-Meleque, o etíope, a ele o rei ordenou: leve com você 3 homens, sob as suas ordens. É isso que o rei falou. E disse ainda: retira o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. Então Ebed-Meleque o pegou e não deixou que ele morresse. E ele então levou consigo os homens que sob as suas ordens estavam e foi à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio, pegou alguns trapos e roupas velhas que por ali havia e desceu cordas na cisterna até chegar a Jeremias. E Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe esses trapos e roupas velhas debaixo dos seus braços para servirem de almofada. E as cordas também você coloque. E assim, dessa forma, fez o profeta Jeremias. E assim, com as cordas para cima o puxaram, e da cisterna eles o tiraram. E no pátio da guarda, a Jeremias eles deixaram. Então o rei Zedequias trazer o profeta Jeremias mandou. E o encontrou na terceira entrada, que fica no templo do Senhor. E disse: quero pedir que você... uma palavra me seja dada. Disse o rei Zedequias: por favor, Jeremias, não me esconda nada. Então Jeremias disse: se eu te der uma resposta, Jeremias disse a Zedequias: tu não me matarás? Mesmo que eu te desse um conselho, tu não me escutarias? O rei Zedequias, porém, fez um juramento secreto para o profeta Jeremias: eu juro pelo nome do Senhor, de quem nós recebemos a vida, eu não matarei, nem o entregarei nas mãos
daqueles que desejam, que tentam sempre tirar-lhe a vida. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor. E ele diz muito claramente, ele é o Deus dos exércitos, Deus de Israel. E ele disse: se te renderes imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, a tua vida será poupada. Tu e a tua família viverão, e essa cidade não será incendiada. Mas se aos oficiais do rei da Babilônia não te renderes imediatamente, nas mãos dos babilônios, essa cidade será entregue rapidamente. Com muita violência, eles a incendiarão, e nem mesmo tu, escapará das suas mãos. E o rei Zedequias disse a Jeremias: eu tenho medo dos judeus, porque apoiando os babilônios, eles não estão, pois os babilônios poderão entregar-me nas mãos deles, e eles me maltratarão. E Jeremias respondeu: não, eles não o entregarão. Obedeça ao Senhor fazendo o que eu tenho lhe falado, para que estejas bem e a tua vida e o teu nome seja também poupado. Mas se te recusares a render-se, foi isso que o Senhor me revelou. Todas as mulheres do palácio real, do palácio, as mulheres que lá se deixou, elas serão levadas aos oficiais do rei da Babilônia, e elas lhe dirão: aqueles teus amigos de confiança, eles te enganando estão, prevaleceram sobre ti, porque te enganaram. Teus pés estão atolados na lama, e os teus amigos também te abandonaram. Aos babilônios todas as tuas mulheres e os teus filhos serão levados. Tu mesmo não escaparás das mãos deles, mas pelo rei tu serás capturado. Eu fico imaginando quanto clamor de Deus para Zedequias arrepender, para ele se entregar. Era tempo de entrega e ele não se entregou. Hoje o tempo também é de entrega. Entregue-se a Jesus, renda-se à vontade do Espírito Santo, para que você saia ileso das mãos do inimigo. Que Deus te abençoe.